Olá, meus amigos. Professor André Estudas te passando rapidinho para deixar uma dica de direito previdenciário para você. Hoje nós vamos falar sobre duas importantes súmulas da Turma Nacional de Uniformização, a TNU, que é responsável pela uniformização do direito no âmbito do microsistema do Juizado Especial Federal. Vamos lá então? Mas antes de nós começarmos a falar sobre as súmulas, gente, é importante eu apresentar dois conceitos preliminares. Dois deles estão aqui: incapacidade total para o trabalho e incapacidade parcial para o trabalho. O que eles significam e qual é a diferença entre eles? Quando eu digo que uma pessoa possui incapacidade total para o trabalho, eu estou dizendo que essa pessoa não pode exercer nenhum tipo de trabalho, não pode exercer nenhum tipo de atividade. Diferente de uma pessoa que está incapaz parcialmente para o trabalho. Nesse caso, a pessoa ela pode exercer alguns tipos de trabalho, mas não pode exercer outros tipos de trabalho. E o que acontece quando uma dessas atividades é a atividade habitual, ou seja, o trabalho habitual do segurado? Então, o exemplo seria mais ou menos esse: incapacidade parcial e agora permanente para algumas atividades. E aqui eu selecionei a incapacidade para a atividade 1, a atividade 2, inclusive para a atividade habitual. Ou seja, essa pessoa ela possui incapacidade parcial e permanente, e essa incapacidade contempla esses três trabalhos, inclusive um desses três trabalhos é o trabalho habitual dessa pessoa. E aí, nesse caso, como é que eu vou dar a resposta previdenciária adequada? A lei, no artigo 62, prevê o seguinte: o segurado em gozo de auxílio-doença insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Então, notem que ele não pode mais exercer a atividade habitual dele de maneira definitiva, mas ele tem condições físicas de exercer outros tipos de trabalho. Então, nesse caso, o INSS deverá prescrever e indicar reabilitação profissional para esse segurado para que ele possa ser capacitado, ou seja, qualificado, reabilitado para exercer essas outras atividades, para que ele busque o sustento exercendo essas outras atividades, tá bom? Então, sempre que se tratar de um segurado que está incapaz permanentemente para a atividade habitual dele, caberá ao INSS oferecer a reabilitação profissional e garantir que ele seja capacitado, reabilitado para exercer outros tipos de trabalho. Agora sim, com esses esclarecimentos, vamos falar da primeira súmula da TNU e vamos abordar a questão a partir de um caso concreto hipotético. Vamos lá então. O exemplo é o seguinte: José, ele é agricultor, tem 57 anos de idade, é analfabeto e foi submetido à perícia médica judicial, e a perícia disse o seguinte: o José, ele está incapaz permanentemente para qualquer tipo de atividade braçal, para qualquer tipo de trabalho braçal. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma incapacidade parcial. Por que mesmo que é parcial? Porque o laudo médico judicial deixou claro: ele só está incapaz para trabalhos braçais. Ele pode exercer trabalhos não braçais. Então, a priori, não seria caso de aposentar por invalidez. Por quê? Porque se trata de uma incapacidade parcial para o trabalho. E a aposentadoria por invalidez, pela Lei 8.213, exige incapacidade total e permanente, ou seja, incapacidade permanente para qualquer tipo de trabalho. Então, como José possui apenas uma incapacidade parcial, a priori não seria caso de aposentá-lo por invalidez. E aqui eu faço a pergunta: qual é o benefício adequado para o José? E agora vem a resposta com a súmula 47 da TNU. O que ela diz? Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, mais uma vez, por que é parcial? Porque José tem condições físicas de exercer outros tipos de trabalho, os não braçais. Mas o juiz deve reconhecer, deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez. Então, olha que interessante. A incapacidade para o trabalho ela é parcial,
mas eu preciso analisar as condições pessoais e sociais do José para saber qual é o benefício por incapacidade mais adequado. E agora vamos refletir juntos. Pessoal, o José, ele tem 57 anos de idade, ele é analfabeto e ainda é residente em zona rural. Qual é a chance de o José ser reabilitado para exercer outros tipos de trabalho? Nenhuma, nenhuma, pessoal. Então eu preciso analisar as condições pessoais e sociais de alguém para saber qual é o benefício por incapacidade adequado na hipótese de incapacidade parcial para o trabalho. E quais seriam essas condições pessoais e sociais? Eu preciso analisar a idade. Quanto mais avançada for a idade, mais difícil é a reabilitação. Eu preciso analisar o grau de instrução. Então, obviamente, pessoas habilitadas, capacitadas, que terminaram o ensino médio, têm mais condições de ser reabilitadas para o trabalho do que uma pessoa analfabeta. E outro ponto que deve ser considerado é o meio onde a pessoa está inserida, porque afinal de contas, uma pessoa que habita em zona rural tem muito mais dificuldade de ser reabilitada do que uma pessoa de zona urbana. Então, grau de instrução, idade e o meio onde a pessoa está inserida são condições relevantes para definir o benefício por incapacidade adequado na hipótese de incapacidade permanente e parcial para o trabalho. Tá bom, gente? Mas agora vamos fazer uma ressalva. Por outro lado, agora vamos para outro caso concreto hipotético. José, agricultor, 57 anos, analfabeto. Mas agora veja a diferença. O José, desse segundo exemplo, ele possui capacidade para o trabalho habitual. Ele foi submetido à perícia médica judicial e a perícia disse o seguinte: o José está capaz para atividade rural. Capaz, ele pode exercer atividade rural. Então, nesse caso, o que diz a súmula 77 da TNU? O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. Então, se o juiz concordou com a conclusão do perito médico judicial, está ok, nada desabona a conclusão do laudo médico judicial naquele caso concreto, nada desabonava, então não havia prova em contrário. Então o juiz acolheu a conclusão do perito médico judicial, então não faz sentido ele analisar as condições pessoais e sociais do José nesse segundo exemplo, tá bom? Então, súmula 47, uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, eu preciso analisar as condições pessoais e sociais do trabalhador. De outro lado, súmula 77, que acaba se contrapondo um pouquinho. Se o laudo atestar capacidade parcial, o juiz reconhece a conclusão do perito, não faz sentido eu analisar as condições pessoais e sociais, porque o segurado, ele pode exercer a mesma função que ele vinha exercendo antes de pleitear o benefício junto ao INSS ou junto ao judiciário. Tá bom, gente? Ficamos por aqui. Então, duas súmulas importantes de direito previdenciário e até o nosso próximo vídeo com mais dicas de direito previdenciário. Um abraço, gente!